Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Há algumas décadas, a Igreja Católica, eu digo isso porque eu era um aborrecente na época, disse que a máquina de lavar fez mais pela emancipação feminina do que a pílula anticoncepcional. Bom, na época, como eu disse, eu era um aborrecente, eu deveria ter os meus 15 a 17 anos, 18 até, e bom, achei que isso era um absurdo. Bom, o mundo deu muitas voltas e hoje nós temos as inteligências artificiais. E bom, por que eu digo isso? Que talvez o pessoal do Vaticano estivesse certo. Bom, houve o movimento ludita, né? Que basicamente quebravam as máquinas por acharem que elas eram a razão do desemprego e pobreza delas, certo? Um senhor de nome Karl Marx disse que isso era uma insanidade, isso há muito mais de 150 anos, que isso era uma insanidade, pois a máquina, ele que era um leitor de Adam Smith, disse que esses processos novos e as máquinas aumentavam exatamente a capacidade produtiva do trabalhador, certo? Tanto que eu duvido que tivesse existido um movimento de destruição, um movimento anti-máquinas de lavar, certo? Bom, teve seus efeitos tanto sociais quanto físicos e psíquicos, porém não vou entrar no mérito. Porque o que eu quero falar disso é do que? De um novo tipo de ludismo que é contra as IAs. Chegou-me até mim um vídeo que eu compartilhei, e principalmente com outros professores, né, com outros colegas de trabalho, não só da mesma faixa etária que eu, como também da área de humanidades, que era basicamente aquele vídeo onde tinha três artefatos, digamos assim, onde tinha o funcionário e as legendas onde tinha funcionário, supervisor e blá blá blá. E aí o funcionário girava mais e ganhava menos, aparecia moedas, né, caindo menores, aí depois conforme subindo ia diminuindo o ritmo a hierarquia e diminuindo o ritmo de trabalho, aumentando os ganhos. Bom, as IAs, como todas as ferramentas, como exemplo a máquina de lavar, elas são o quê? Elas são coisas que aumentam a produtividade e o que mais? Elas aumentam a produtividade e também dispensam braços desnecessários mesmo no pagamento, certo? E aí o que eu disse? Olha, meu comentário, até fazendo uma piada com o próprio vídeo, porque o supervisor em um determinado momento ele paga. Assim, já dá para substituir o supervisor e os gerentes, né? E simplesmente sobrando mais dinheiro pro trabalhador, certo? E realmente é isso, tá? Eu duvido que alguém em sã consciência pense, por exemplo, em o quê? Em apertar, trocar uma roda com as mãos ou os dentes, pior ainda, um pneu de um carro, né? Simplesmente para não usar uma ferramenta, certo? Ou então, gente, chamar um grupo de pessoas fortes para levantar um carro para diminuir o trabalho de um macaco hidráulico, certo? Imagine você no meio da estrada, dispensando o seu pneu furou e você tentando ajuntar, sei lá, 5 ou 6 pessoas para erguer o carro, e você com as suas mãos ou com seus dentes, né, depende de como você for tentar fazer a força,
é simplesmente trocar o pneu do carro, certo? E é disso que eu estou falando. Basicamente, as IAs, elas fazem com que o trabalho chato, o trabalho realmente cansativo, seja pulado. Tem IAs, por exemplo, que fazem as planilhas e você não precisa ter uma formação em Excel. A IA, ela tá aí para isso, certo? As inteligências artificiais, os robôs sabem todos, que aí vem o ChatGPT e por aí vai. Perfeito. Então é disso que eu quero falar para vocês. É assim, se você é contra a IA, e isso tem exceções, é claro, é o seguinte, eu até falei isso em outro vídeo, que as máquinas realmente elas são incapazes de nos amar. Elas podem emular. E nisso aí sim, realmente você encontra o trabalhador, aonde um exemplo bem paradigmático é na dublagem, principalmente a brasileira, que é considerada uma das melhores. As IAs, elas não têm emoções, elas não substituem, não ressuscitam músicos. Você pode no máximo ter uma ideia de como, por exemplo, Frank Sinatra teve que seguir cantando Gangsta Paradise, certo? Mas você não saberia como realmente seria uma interpretação dele, porque vai saber, ele pega a letra e tomaria outra decisão, certo? Por mais bem alimentada que estivesse essa inteligência, certo? Então é basicamente disso. E também não estou dizendo que isso vai tornar rico, mas assim, as IAs elas não substituem o talento. Assim como eu não estou reclamando de quem, sei lá, edita vídeos ou fotógrafos. A Kodak, por exemplo, ela desenvolveu as primeiras câmeras digitais, certo? Kodak, uma empresa que hoje é considerada, não sei agora, mas já teve nas portas da falência. Por quê? Porque ela simplesmente achou que isso concorreria com o filme. E é verdade. Por exemplo, os dois humanoides que foram mais fotografados no século XX, são o Mickey Mouse e o segundo é o Elvis Presley. O Mickey Mouse, que é um humanoide, eu acredito que ele talvez ainda esteja nas primeiras posições. Agora, saber quem é o segundo ser humano, ou o primeiro ser humano mais fotografado, eu acho que é um pouco mais difícil. Porque afinal, qualquer pessoa hoje pode tirar inúmeras fotos de si e publicar e de modos a serem vistas, entenderam? E bom, você não vê, tirando quem era acionista, como por exemplo Paul McCartney, duvido que hajam grandes pessoas reclamando do filme analógico, digamos assim, certo? Apesar de uma cena que eu acho muito legal do filme Chaplin com o Robert Downey Jr., isso daí já é uma opinião pessoal minha, é do Dan Aykroyd. Ele vai editar uma cena que o Charlie Chaplin entra lá, né, no filme. Basicamente eles passam a tesoura nos fotogramas e passam uma cola e pá, basicamente o cortar e colar nosso, só que com tesoura e cola, né, e num filme. Que é uma cena bem interessante, bom, bem legal de mostrar como realmente era. É realmente cortar e colar. E isso nós podemos fazer o que em dois aparelhos. Então assim, por exemplo, tá, temos um exemplo aqui. Então o editor, digamos assim, que vai atenciosamente fazer essa edição, ele não precisa, digamos assim, o que? Pegar um rapaz, né, que é o assistente dele que faz o corte e cola, pra ficar isso. Ele pode fazer e com dois comandos de dois dedos, basicamente abrindo um dedo e depois esticando mais um outro, ele dá ele faz o mesmo comando.
certo? E ele tem um processo que já era lento, que é o de montagem para edição de um filme, e basicamente acaba sendo mais rápido, certo? E aí digamos, o chefe, que é o homem que vai financiar isso, pode negociar melhor, um valor maior com o funcionário, que é alguém mais produtivo. Um exemplo disso, eu acho que quem imprimia aqueles guias assim que eram enormes, de trânsito, duvido, o Guia Mais, né, por exemplo, duvido que eles estejam reclamando ou tiveram chiado basicamente do que de ficar perdendo esse nicho de mercado porque chegou o GPS e por aí vai. E assim, antes de falar em alguma coisa, esse Guia Mais não teria tempo de atualizar onde é uma área onde você tem do crime, já que aconteceu de gente várias vezes de gente ser, não vou dizer, o GPS não está bem informado, não está bem alimentado com a sua inteligência e mandar a pessoa cortar um caminho por onde ela acaba sendo crivada de balas, se ela não receber a devida orientação de como entrar e como sair. Ok? Então, assim, só pra avisar, e não é avisar, porque, assim, basicamente as IAs estão aí, elas estão para nos servir, certo? Independente se vai ser como chama? Se vai ser uma versão paga ou a versão de graça, isso daí é o de menos. Mas assim, quem tiver o mínimo de consciência disso vai usar essa ferramenta. E quem ficar reclamando vai basicamente ficar contando as moedas assim, sabe? Vendo que e jogando para que lado vai ser. Por quê? Porque basicamente elas estão aí, como a máquina de lavar esteve, como a câmera digital está, e como os celulares, tablets, tudo isso se foram juntados para quê? Para igualmente estarmos aqui nesse momento, certo? E bom, vão conseguir parar? Talvez, podem se puxar a tomada, mas isso daí é uma outra história. Obrigado e tentemos ser felizes.